Fala, criptonautas! Vim trazer um vídeo aqui para vocês para poder atualizar sobre a movimentação de mercado. Então, atualmente nós estamos aqui com o total menos 19 bilhões e o total 23 bilhões. O que isso significa? Significa que o Bitcoin ele meio que teve uma performance pior e as altcoins tiveram uma performance melhor. Isso dá para ver quando você compara o gráfico aqui do Total 3, que é o gráfico das altcoins, né? Quando você olha esse gráfico, significa que se ele estiver subindo, as altcoins estarão seguindo pelo mesmo caminho. Então, nós temos aqui, por exemplo, se você traçar uma linha de tendência de alta, uma tendência de alta que ela foi rompida aqui, porém a gente formou fundo e estamos fazendo uma nova tendência de alta. Isso significa que nós temos uma certa resiliência na capitalização de mercado, ou seja, subiu, corrigiu para realização de lucro, formou novas oportunidades e outras pessoas entraram, fazendo assim uma sustentação do preço no decorrer da movimentação. No Bitcoin nós vimos aqui hoje, que a gente teve à tarde, 1h20 mais ou menos, que a gente teve uma queda muito grande. A gente está tentando fazer o mesmo padrão lá das altcoins, porém nós estamos com uma pressão de venda um pouco maior. Aí quando você vai agora para BTC.D, você vê que a dominância do Bitcoin está despencando. Ou seja, quando a dominância do Bitcoin está despencando, você pode comparar aqui, se você clicar no maisinho e colocar total 3, você vai perceber uma correlação direta. Perceba que quando você vê que a dominância do Bitcoin ela está caindo, aqui por exemplo, foi quando ela começou a cair, nós vimos em Bitcoin uma queda e aqui no capital das altcoins a gente viu uma movimentação de alta. O que isso quer dizer? Significa que está saindo dinheiro de Bitcoin e está indo para as altcoins. E isso se deve ao Bitcoin ter se esticado novamente até ali 97 mil dólares, que é um ponto de resistência muito recente, né? E é muito importante também, porque o último que a gente tentou ali foi 98, a gente chegou a bater 99. Então, isso significa que as altcoins elas estão mais interessantes do que o Bitcoin agora. Por conta do Bitcoin ter subido muito, as pessoas estão realizando lucro em Bitcoin e pegando esses lucros para poder trocar por outras moedas. Por isso que a gente está vendo o Total 3 subindo. Aqui no grupo da mentoria, eu já tinha falado para os meus alunos que a gente tinha uma probabilidade de continuação de alta e que a gente ainda tinha espaço para poder subir no Total 3. Perceba que no dia 16 de novembro eu mandei essa análise aqui no grupo da mentoria e aqui eu tinha marcado onde a gente tinha um topo, porém, olha só o que eu fiz aqui, ó. Eu marquei que desse topo a gente ainda tinha mais ou menos ali 40% para cima, e isso seria uma injeção de capital nas altcoins de aproximadamente 325 bilhões de dólares, tá? Então isso mostra que a gente, sabendo dessas informações, a gente consegue se programar antes, por isso que dá para poder pegar trades em altcoins antes delas explodirem. Quando você olha aqui agora o que aconteceu desde que eu mandei as análises para os meus alunos da mentoria, você vê que, de fato, nós chegamos lá. Ou seja, o alvo que eu já tinha colocado aqui, ele basicamente foi atingido. Se eu conseguir fazer, através dessa análise, que a gente tinha uma perspectiva de ganhar 325 bilhões, isso seria um aumento de 40% no capital das altcoins, e isso aconteceu. Agora nós já temos que ficar um pouco mais ligados, porque nós já estamos próximos de um topo, tá? Então esse topo aqui, ele pode diminuir um pouco as oportunidades, ou seja, operar hoje, amanhã, mesmo que seja possível, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque nós estamos em uma região onde nós teremos uma realização de lucro maior. Assim como aconteceu com o Bitcoin, que ele subiu pra caramba, e aí quando começou a corrigir, a galera tirou o capital dali para poder ir para as altcoins, deu oportunidade para elas, agora os dois estão travados no topo. Se os dois estão travados no topo, as oportunidades podem diminuir um pouquinho, tá bom? E agora, para poder finalizar, o porquê que a gente tem que também ficar um pouco de olho nessas movimentações aqui do USDT.D, porque nós estamos basicamente aqui no fundo do fundo
do semanal no USDT.D. O que isso significa? Significa que, como aqui é um suporte, geralmente a gente ganha volume quando a gente bate num suporte, igual foi aqui, certo? Certo. Quando você vê que está fazendo um fundo duplo no semanal, se a gente começar a ganhar volume a partir de agora, nós iremos ver o mercado desabando. Você lembra que eu falei que nós estamos no topo, tanto lá em Bitcoin, né, no total, quanto no Total 3, que representa o capital das altcoins? Então, quando você pega essa confluência agora do USDT.D, isso significa que a gente pode estar próximo de um fechamento de janelas de oportunidade. Se vocês verem volume nesse gráfico aqui, o USDT.D, simplesmente vocês fiquem de fora ou façam trades menos alavancados, porque sim, vocês vão enfrentar quedas e será, sim, inevitável, ok? Então, é isso que eu estou olhando aqui para o mercado. Ainda está dando para procurar trades em altcoins, porém, a gente tem que ficar um pouco mais ligado aqui no topo delas, porque a gente já está corrigindo, tá? Então, a gente perdendo esse volume aqui em Total 3, isso significa que as oportunidades em altcoins vai começar também a diminuir. E isso porque agora nós estamos esticados no semanal, na capitalização de mercado das altcoins, e também nós estamos corrigindo aqui no semanal, no total. Então, essas duas informações fazem com que a gente tenha o início de dezembro com uma probabilidade de queda, tá bom? Oportunidades para pegar long e para pegar pernadas de alta sempre vão ter no meio do caminho. Então, se a gente não tiver uma euforia, a gente não vai formar um fundo agora, logo no início de dezembro. É muito mais fácil a gente ou lateralizar ou até corrigir um pouco mais para poder dar um alívio e um respiro para a gente poder fazer um pullback até formar um fundo de fato antes do pivô de alta para continuação de alta e iniciando assim o nosso bull market das altcoins, ok? Depois que romper aqui, por exemplo, esse patamar de 1 trilhão. Se você não quer ficar de fora dessas informações, como passei aqui para os meus alunos, antes de romper, antes da gente ter essa grande oportunidade pela frente, a vaga da mentoria está aberta junto com um bônus. Você leva o curso gratuitamente e eu dei um bônus de quase R$900 de desconto na promoção da Black Friday. Então, corre no link aqui na descrição para você adquirir aí a mentoria com o curso, para vocês estarem dentro de um grupo onde eu consigo planejar as movimentações de mercado. E aí, com a grande assertividade, graças a Deus, está acontecendo, os meus alunos conseguem se posicionar melhor e ser assim mais lucrativos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa um like aqui, caso você não seja inscrito, é só se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto!